Bíblias, Salmo 42, Salmo 42. Vamos refletir nessa noite sobre os efeitos da oração no coração entristecido. Setembro é conhecido como Setembro Amarelo, e esse Setembro Amarelo, ele visa um resgate da esperança no coração das pessoas, tendo em vista que muitas pessoas enfrentam tristezas, depressões, e esse Setembro Amarelo, então, é um momento de reflexão em que toda a área da saúde se volta na compreensão sobre ansiedade, sobre depressão, sobre dificuldades. O Salmo 42, então, nos ajuda a interpretar e a entender os momentos de tristeza, ansiedade e dificuldades na nossa vida. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas ocasiões, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das suas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e prateando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Vamos orar? Pai de amor, Pai celeste, viemos aqui te adorar, viemos aqui, ó Deus, para ouvir a tua palavra e meditar em tua palavra nesta hora. Rogo, ó Pai celeste, que o teu Santo Espírito possa conduzir nossas mentes, nossos corações, a compreensão, ó Deus, da tua santa palavra nesta noite. Que o teu Santo Espírito possa produzir os efeitos maravilhosos, os efeitos de cura que tua palavra tem para as nossas vidas. Eu rogo a ti, Santo Deus, que ao anunciar a tua palavra, eu venho, ó Deus, somente anunciar o teu querer e a tua vontade aos nossos corações. Por isso, dá-nos então o entendimento e a sabedoria para compreendermos os teus propósitos, os teus desígnios, o teu querer para o nosso viver. Assim que rogo ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Nós sempre precisamos entender algumas coisas sobre sentimentos. A gente vive numa sociedade que não admite o choro, você já percebeu? Quando alguém está chorando perto de nós, a gente já fala assim: não chora não, né? A gente não admite o choro.
A gente está vivendo uma sociedade do Instagram, de rede social, onde as pessoas não são tristes, não têm problemas. Então, cria-se uma fantasia de que você olha para as redes sociais e as pessoas não estão tristes, não ficam entristecidas. Então, a gente vive numa sociedade que as pessoas não sabem lidar com a tristeza. E aí é uma primeira questão que a gente precisa aprender, que depressão é diferente de tristeza. Tristeza é algo natural da vida, algo que nós passamos. A gente tem tristeza, a gente tem frustração, a gente se sente mal quando um dia não dá certo, as coisas que a gente planejou, a gente se sente mal quando as coisas que nós queremos realizar e não conseguimos realizar. Então, os sentimentos de tristeza fazem parte da vida e do ser humano. É interessante que, para se atestar se a criança, quando nasce, ela está bem, eles avaliam o choro da criança quando nasce, para ver se aquele choro já é espontâneo ou se é preciso, então, fazer uma indução ao choro para perceber se essa criança está bem. E nós vamos crescendo, então, a gente vai, se você mais ou menos é da minha geração, então você deve ter ouvido muito: engole o choro, menino, engole esse choro, menino, homem não chora, menino. Então, a gente já vai crescendo dentro de uma sociedade que não permite você extravasar sua tristeza, sua angústia, muitas das vezes. E isso é diferente de depressão. A depressão não é uma tristeza comum. A depressão é uma tristeza mais profunda. Não é uma tristeza que não tem fim. É uma tristeza que não se acaba. É uma tristeza que não sabe a origem e não consegue vencer essa tristeza. Então, a depressão já é um estágio da alma que ela se aprofundou numa tristeza maior. E aí é um grande problema para nós, de igreja, da religião, porque a sociedade não sabe lidar com o choro, não sabe lidar com a tristeza e muito menos com a depressão. Aí você vem para a igreja, então a gente quer alimentar a sua fé, e a gente sempre proclama: em Cristo nós somos o quê, irmãos? Fala com fé, em Cristo nós somos o quê? Mais que vencedores. Então a gente ainda também não quer que ninguém fique chorando dentro da igreja, e também fica se sentindo com angústia, e a tristeza não pode durar muito. E aí tem igreja ainda que é o absurdo que depressão, o crente não pode ter depressão. Então você tem que arrancar da Bíblia vários textos de pessoas deprimidas. Uma das primeiras pessoas deprimidas que a gente vai ver, Elias. Elias entrou em profunda depressão, que ele fugiu, se escondeu numa caverna. Esse Salmo 42, você acha que Davi está triste apenas ou ele está em depressão? Tem características de uma depressão, porque ele já não sabe nem descrever por que a tristeza dele. E aí é a grande diferença da tristeza da vida e da tristeza da depressão. A tristeza da vida, você sabe qual é a razão. A tristeza da depressão, você já não sabe de onde surge essa tristeza. E aqui, então, a gente percebe no texto essa pergunta: por que está assim tão triste, ó minha alma? Aí, dentro do discurso religioso, se a sociedade já não sabe lidar com tristeza, depressão e angústia, dentro da igreja vai se impingindo uma coisa, que o crente não pode ficar deprimido. E aí coloca-se ainda uma coisa assim: não, você está com falta de fé. Já ouviu esse discurso? Você está com falta de fé. E, querido irmão, tem tristeza que não tem nada a ver com ter muita fé ou ter pouca fé. Não tem nada a ver com isso. Jesus ficou triste quando ele estava no Gólgota. E a tristeza de Jesus foi tão profunda, que ele chegou, segundo os relatos, a chorar e a derramar suor como gotas de sangue. E quando a gente percebe isso, e a gente lê alguns autores, eles falam que é um nível de uma angústia tão profunda de uma pessoa, é um nível de um desespero muito agonizante, esse tipo de
realidade que acontece. E aí tem igreja, tem uma ideia de que então a gente não deve, então, o crente não deve passar por isso, o crente não sofre por isso. O crente sofre por isso. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Você está com dor de cabeça, geralmente você vai lá, toma uma dipirona e resolve o seu problema de dor de cabeça, não é? E ninguém fica te condenando para você tomar uma dipirona. Por que vão condenar alguém de ter que tomar uma medicação para tentar produzir um efeito novo, um efeito de alegria, um efeito que não deixa a pessoa entrar em um colapso emocional mais profundo? Por que tem crentes que têm tanta resistência ao uso medicamentoso para o tratamento de depressão, para o tratamento de angústias mais profundas dentro da alma? Isso é desumanidade. Então a gente precisa entender que existem tristezas, existem situações em que às vezes nós precisamos recorrer à ajuda e à ajuda de algum especialista como um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Eu sou radicalmente contra, eu acho que é até fanatismo o que muitas igrejas proclamam por aí. E a fé não é nada de fanatismo, a fé não é uma coisa que é desesperadora, não existe isso. A fé não é uma coisa que você vai ter a solução de todas as coisas, não é assim, querido irmão. A realidade da nossa vida é viver por fé, e até mesmo procurar um médico é uma atitude de fé. Isso é uma atitude de fé. Olhando para esse texto, então a gente percebe que o autor ele está com uma tristeza além de um momento maior de sua alma. Mas ele não fala só isso para a sua alma, porque está assim tão triste. Ele fala ainda de uma maneira mais profunda, no verso 7. Abismo chama abismo. Então ele não está falando só que ele perdeu o ânimo da vida, ele perdeu a alegria da vida, ele perdeu muito mais. Ele já está sem esperança. Ele já não sabe quando as coisas vão se resolver. E ele então está perguntando no verso 3, onde está o seu Deus? As pessoas estão perguntando para ele, onde está o seu Deus? No verso 9, então, ele pergunta assim, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Será que Deus está impassível à dor e o sofrimento e a angústia dessa alma? Não, Deus não está assim, impassível. Mas o texto nos traz e deve produzir em nós, então, essa reflexão de que nós vamos enfrentar situações mais profundas. No verso 10 ele diz assim, até os meus ossos sofrem agonia mortal. Sabe quando você fala assim, eu estou com dor no corpo todo? Você já teve essa expressão? Você já sentiu isso? Estou com dor no corpo todo. Da onde que vem essa dor? Você às vezes nem sabe dizer da onde vem essa dor. E ele está dizendo que ele sente uma agonia mortal. Ele sente essa agonia pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Além disso, ele termina ainda perguntando novamente, por que a sua alma está tão triste? Por que está assim tão, agora não é triste, porque está tão perturbada? Então, nós precisamos aprender algumas lições no Salmo 42, quando vamos lidar com as nossas tristezas, com as nossas angústias, até mesmo com as nossas agonias. Algumas lições que a gente vai tirar desse texto para a gente lidar melhor com as nossas tristezas e as nossas angústias. A primeira delas, não esconda a sua tristeza. Não esconda a sua angústia. Não esconda. É lógico que eu não estou recomendando você postar uma foto sua ou você fazer um Reels no Instagram. Ah, eu estou desesperado, eu estou angustiado. Não é para isso. Rede social não é para isso mesmo, não. Rede social é para você mentir. Até quando você não está bem, você posta lá, ó, estou bem, né? Matar as invejosas, né? Assim que as pessoas falam. É para mentir. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme com isso.
Muitos terapeutas hoje recomendam para pessoas que estão enfrentando a luta da depressão a sair das redes sociais, justamente para que elas não fiquem iludidas, achando que só elas estão sofrendo, estão passando dificuldades. Vamos ser sinceros aqui comigo nessa noite. Quantos aqui já passaram por uma noite assim, que você passou e você se sentiu assim, uma noite de agonia, uma noite de tristeza? Você já teve essa noite assim? Quantos aqui já passou por isso? Uma noite que você ficou chorando a noite toda. Todos nós passamos por isso. O Salmo 42 está registrado para nós, para que nós não entremos em um processo de negação dos nossos sentimentos, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Não negue o seu sentimento, não negue a sua tristeza. Uma segunda questão, não sejamos como os amigos de Jó, que ficavam condenando a tristeza, a luta e o luto de Jó. Não é isso que nós, como povo de Deus, estamos aqui para viver. A palavra de Deus diz assim que nós devemos chorar com os que choram. Então o nosso papel como cristão, e ao percebermos que existe alguém que está sofrendo uma agonia em sua alma, uma tristeza em sua alma, que está até mesmo paralisando a sua vida, o nosso papel não é condenar. O nosso papel é sentar ao lado, orar pela pessoa, porque às vezes até mesmo a pessoa não consegue nem mesmo orar. Às vezes, até o momento, a pessoa não consegue nem mesmo pedir. Existem tristezas que a pessoa se sente completamente abandonada. Você se lembra que Jesus expressou isso na cruz do Calvário? Deus meu, por que me abandonaste? Não é que Deus nos abandona, é que nós nos sentimos abandonados. É porque nós estamos em um processo de alma e de sentimentos, e esses nossos sentimentos nos causam um torpor, nos impedem de ver, de interpretar a vida, de interpretar o momento que nós estamos vivendo de uma maneira mais clara. Por isso existe uma grande recomendação. No meio de profundas tristezas, no meio de profundos sentimentos, não tome decisões. Não tome decisões. Não é hora de tomar decisões. Momento de profundas tristezas, profundas angústias, você precisa não negar e você precisa então buscar ajuda. E aqui então o salmista nos diz algumas coisas sobre buscar ajuda. Verso 1: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, nós precisamos, num processo que desejamos sair de tristezas, de angústias, de agonias, de depressões, desejar buscar a Deus. Desejar buscar a Deus. Por mais que você, às vezes, até fique duvidando e se sinta abandonado por Deus, mas o salmista não para de orar. Ele vai falar aqui por 4 vezes que ele tem anseio por Deus, ele tem o desejo por Deus, ele está orando a Deus, ele está buscando uma solução a Deus. Então não se entregue à profunda tristeza. É lógico que a depressão muitas vezes nos impede até mesmo disso. E por isso então nós como povo de Deus precisamos estar ao lado de quem sofre. Porque a palavra de Deus recomenda isso, chorar com os que choram. Então ser crente, queridos irmãos, e pregar o Evangelho, e viver o Evangelho, muitas das vezes é a gente simplesmente estar ali ao lado de quem está sofrendo. Estar ao lado de uma pessoa que está passando dificuldade. O ministério pastoral nos possibilita muito esses momentos. Porque muitas das vezes as pessoas só têm o pastor próximo. Então o ministério pastoral nos possibilita muito esse momento.
E muitas das vezes, nós também estamos no nosso momento de tristeza, ou às vezes até mesmo no nosso momento de agonia. Mas, querido irmão, se alguém te pede socorro, saiba que talvez é o próprio Deus que está te dando uma oportunidade de você vislumbrar um raiar da graça de Deus. Amém, irmãos? Um raiar da graça de Deus. O apóstolo Paulo vai nos falar lá em 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 1, ele vai fazer uma grande descrição, e no meio dessa grande descrição, ele solta uma grande pérola, que ele fala assim, que nós enfrentamos as nossas lutas para sermos consolados por Deus, para que ao sermos consolados por Deus, possamos consolar as outras pessoas. Perceba ao longo da história da humanidade, pessoas que passaram por angústias tão profundas e que transformaram as suas angústias em ações tão profundas também, em ações maravilhosas. Helen Keller, por exemplo, que através do próprio sofrimento que ela enfrentou dentro de sua família, com as dores e as angústias, ela criou uma organização para ajudar pessoas com dificuldades. E assim ocorre com diversas pessoas. Assim ocorre com pessoas que enfrentaram suas lutas e que a partir das suas lutas começam então a se tornar um tipo de referência para outras pessoas que estão sofrendo. Então nós precisamos entender que o processo da não negação, o processo de começar a buscar em Deus uma solução, vai nos produzir essa transformação interna. Querido irmão e querida irmã, você pode perder, você pode se sentir só, você pode se sentir entristecido, mas você não pode deixar de crer que Deus quer fazer algo com essa história triste da sua vida. Amém, irmãos? Deus vai fazer algo através dessa história. É interessante que o salmista diz aqui no verso 3, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? A gente não pode ser essas pessoas que ficam perguntando para o outro, crê em Deus, você não confia em Deus? Você não confia em Deus? Você confia em Deus e vai ficar tomando remédio? Que conversa é essa, cara? Quer que a pessoa desista da vida? Quer que a pessoa tente um suicídio? Vocês sabiam disso? Sabe qual é o maior índice de suicídio das pessoas? É quando elas acham que precisam parar de tomar as suas medicações. E aí param as suas medicações sem um acompanhamento. E isso não pode ocorrer, queridos irmãos. A gente precisa estar ao lado do outro para chorar com ele, ajudar o próximo, estar ao lado dele. No verso 4, então, ele começa, dentro do seu processo de cura, ele começa a trazer à sua memória coisas boas, coisas positivas. Então, para o processo de cura, tente lembrar dos momentos de vitória que você teve em sua vida. Os momentos especiais de sua vida. Verso 4. Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Então ele traz à memória um momento de felicidade, um momento de alegria. E o momento de alegria que ele traz está relacionado com Deus e o corpo de Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse negócio dessa onda de gente desigrejada é um monte de gente ferida que deixou de entender das experiências que tiveram de alegria no meio do povo de Deus. Se você foi ferido em alguma igreja, ferido em algum ambiente religioso, não fique alimentando isso na sua alma. Tente alimentar os momentos que foram os momentos prazerosos, os momentos de alegria, os momentos em que você sentiu a presença de Deus, em que você foi alimentado por Deus. É isso que nós precisamos aprender. Você sabia que nós temos a grande tendência de olhar mais para as coisas negativas do que para as coisas positivas?
Você já parou para perceber que geralmente quando você olha para trás, você se lembra mais das coisas ruins do que das coisas boas? E tem gente que gosta de ficar alimentando o forno das coisas ruins, colocando mais lenha lá dentro. Não, faça como Davi. Alimente a sua alma das coisas da alegria, porque essas coisas produzirão a cura em sua alma. Amém, irmãos? Relembre disso. Relembre desses momentos da alegria, dos momentos de prazer, dos momentos em que Deus se fazia presente em sua vida. E por último, queridos irmãos, é importante que nós saibamos que tempos bons que nós passamos não devem ser entretenimento para os nossos sentimentos. Que a gente corre um grande problema com isso. Então a gente vive hoje uma sociedade extremamente hedonista, né? Uma sociedade extremamente que corre atrás do prazer. E quer prazer atrás de prazer. Tem pessoas que se perdem tremendamente em suas vidas. Você conhece alguma história de algum jovem que entrou na faculdade e de repente saiu da igreja, virou a cabeça, mudou, porque mergulhou demais naquela vida de hedonismo, naquela vida de prazer, e acha então que precisa dos prazeres, porque muitas vezes dentro da universidade a pessoa vai entrar para o processo da experimentação do sexo, da experimentação das drogas. Só que é o seguinte, todo o processo, esse processo, vai terminar em um processo de luto e tristeza. Porque tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. Por isso que nós precisamos alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. Por isso que Davi, então, ele diz assim, no final, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Direi a Deus, minha rocha. Dá para você perceber e entender que você precisa cultivar relacionamento profundo, verdadeiro, experiência profunda, verdadeira com o teu Deus. A sua experiência não pode ser só experiência religiosa. A sua experiência precisa ser experiência espiritual. Experiência espiritual, você com Deus. Davi não está falando do outro que teve, não. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é a minha rocha. Não é o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Então, como última lição, querido irmão, nós precisamos aprender em tempos bons a alimentar a nossa alma de Deus. Amém, irmãos? Porque só Ele é que tem a verdadeira alegria. Só Deus quem tem a verdadeira alegria. Alimente a sua alma de Deus, com orações, com canções, com experiências com Deus. Alimente a sua alma. Nós vimos semana passada, no texto de Efésios, que nós devemos estar preparados para enfrentar o dia mau. Hoje nós estamos vendo aqui a história de um homem de Deus que está enfrentando as suas angústias, as suas tristezas, as suas agonias. E nós mesmos já chegamos aqui à conclusão nesta noite, de que todos nós podemos ter essas noites e esses dias. Então, como que nós vamos vencer essas noites, esses dias e esses momentos? Não vamos negar os nossos sentimentos. Vamos trazer à memória as nossas experiências com Deus. E vamos aproveitar bem o nosso tempo de paz para cultivar relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. E isso precisamos fazer não somente nós pessoalmente, mas também a nível de família. A nível de família,
a nível de igreja, para que assim a gente enfrente, vença os dias difíceis, os dias de angústia, os dias de tristeza. E nunca se esqueça da recomendação do Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Por isso, tende bom ânimo. Não esqueça isso. Pare de negar, pare de fugir dos seus sentimentos, entre em profundidade deles. Se precisa de apoio, procure apoio espiritual. Aqui nós temos homens de Deus, homens que vão orar, mulheres de Deus que vão orar. Compartilhe, ore, busque ajuda. Se você conhece pessoas que estão com esse tipo de angústias e sofrimento, esteja ao lado dessas pessoas, pelo menos para dar um abraço e dizer que ela é importante para você. Nós precisamos aproveitar. E nós não podemos ficar achando que essas coisas são distantes, porque muitas vezes está bem próximo de nós. Mas nessa sociedade hipócrita que a gente vive, nessa sociedade de aparência que a gente vive, a gente vai achando que só a gente que está sofrendo. E a gente precisa dizer para as pessoas: não, pode contar comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para estender a mão. Eu estou aqui para orar com você. Pode ser que eu nem sei como você vai sair disso daí, mas uma coisa eu sei, que nós, orando juntos, nós vencemos qualquer dificuldade. Amém, irmãos? Quando a gente se une em oração, a gente pode vencer qualquer luta, ou obstáculo, ou dificuldade sobre nossas vidas. Vamos nos unir sempre em oração. É tempo de orarmos, é tempo de clamarmos a Deus. Como que estão as suas emoções? Como que estão os seus sentimentos? Como que você está lidando com as suas tristezas? Como você está lidando com as suas angústias? Pare de negar. Talvez hoje é o momento de você parar e buscar diante de Deus a força e o abrigo. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha. E Ele pode nos dar a solução e a vitória para as nossas vidas. Que Deus te fortaleça, que Deus te conceda graça, que Deus te conceda força, que Deus resplandeça sobre a tua vida da glória e te dê a paz dele nessa noite. Amém? Quero orar neste momento, convido os irmãos a se colocarem em pé, para que nós possamos orar nesta hora. E a nossa oração é que você nunca deixe de crer nesse Deus que é a nossa salvação, que é a nossa força, que é a nossa rocha. Que Deus te fortaleça. Santo Deus, eterno Pai, abrimos Tua palavra, ó Pai, identificamos, ó Deus, que precisamos abrir nosso coração, que precisamos parar nesse processo de negação e de fuga, e precisamos, ó Deus, ter essa coragem como Davi teve de mergulhar e revelar e se abrir e se derramar no Teu altar. Ó Pai querido, fortalece aquele coração, aquela alma nesta noite, que está enfrentando essa luta, ó Pai, e que ela possa receber, ó Deus, o poder do Teu Espírito Santo nesta hora, possa receber da Tua graça nessa hora. Dá a força, Senhor, dá o Teu poder nesta hora. Eu oro, ó Pai querido, que o Senhor também esteja, ó Deus, sobre nossos corações, e que o Senhor venha nos usar também, ó Deus, para sermos o alento para aquele que precisa, a força para aquele que necessita, que nós sejamos também, ó Deus, a palavra de paz, a palavra de esperança para aquele que está nas suas angústias. Usa-nos, ó Deus, neste momento. E também, ó Deus, eu peço que o Senhor nos conceda a sabedoria de sempre, ó Deus, aprendermos a lidar bem com os nossos sentimentos e o sentimento do nosso próximo. Que o Senhor nos conceda sempre essa graça, essa humildade de aprendermos a ouvir, aprendermos a chorar com aquele que chora. E que o Senhor sempre nos use, ó Deus, como o alento do Senhor.
a paz do Senhor, a graça do Senhor, para produzir esse efeito nas vidas daqueles que precisam. Eu coloco nesta hora, ó Pai querido, Pai do irmão Niltinho, que está ali naquele hospital, que o Senhor esteja visitando o teu servo, fortalecendo o seu coração. Estamos colocando também a vida da irmã Mariana, do irmão Guilherme, que ela possa ter sucesso na sua cirurgia. Colocamos, ó Deus, aqueles pedidos que foram colocados hoje, ó Deus, no nosso relógio de oração, que o Senhor visite essas vidas com o teu poder e a tua graça e os corações nesta hora. Eu oro, ó Deus, pela família de cada um dos irmãos nesta noite. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor lhes dê força a cada dia em suas vidas. Assim que eu oro ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.